Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Ana, mais uma na véspera do Dia da Criança. A Boa última noite, de maio. Luís. É verdade. Olha, eu não me tinha lembrado disso, a É última amanhã. de maio. Sim, É a última. verdade. Maio, que é esse mês fantástico, mês De maio? De maio, das maias. das Maias. É, E amanhã é o Dia Mundial da Criança. Aliás, daqui quando terminarmos o nosso programa, falta uma hora para o dia 1 de junho, que este ano vais comemorar, é? vamos Estás comemorar. tão Estou entusiasmado. bastante. É sempre um dia interessante. Não, então, com a pandemia tem sido difícil. Este ano acho que vai ser já mais fácil. Mas nós hoje não vamos falar de crianças. Não, Nem vamos falar de maio, mas vamos ter um programa bastante especial, para variar. para variar. Hoje temos connosco Gonçalo Novaes. Boa noite, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Enorme prazer que estejas aqui hoje connosco. Aliás, hoje temos um bocado aqui a concorrência. O Gonçalo veio ver como é que nós fazemos o Para Cá dos Montes. Porque Tenho a aprender um bocadinho. Não. Não, acho que nos vais ensinar a todos. Porque ele próprio também faz uns diretos no seu... E também é diretor de um jornal, mas... Já não é. Já foi. Já Mas não vamos desvendar tudo agora, vamos deixar um bocadinho para o programa que começa já cedo. Venha conhecer. Gonçalo Novaes é um sobrevivente. À nascença deram-lhe uma semana de vida que ele superou. Depois deram-lhe mais uma semana e voltou a superar. Deram-lhe um mês de vida e tem agora 34 anos. É deficiente motor, mas tem uma vida mais agitada e preenchida que muitos de nós. É esta a história que hoje vamos conhecer. Bem-vindo mais uma vez, Gonçalo. Olá, muito obrigado, Ana. Tu nascestes... vamos começar pelo início da história. Tu Sim, nascestes... tiveste uma paralisia cerebral e nascestes com uma cifoscoliose. Sim. Ou melhor, nem sei se assim for escoliose. Terá sido. Antes de mais, quero agradecer-vos pelo convite, desde já. Não é preciso muitas palavras para agradecer, mas agradecer porque estar no vosso espaço é uma grande honra para mim. Eu E para nós sou também. espectador assíduo do vosso programa e gosto muito da forma como vocês apresentam, com competência, com alegria e com muita vontade também, com que deixais os convidados, ainda para mais numa região que necessita de valorização e de valorizar instituições, gentes e coletividades. Muito obrigado, Gonçalo. Em relação a isso, eu não sei se quando é que a cifoscoliose aparece especificamente. A minha paralisia cerebral afetou-me, sobretudo, a parte muscular, não me afetou a parte neurológica. E, portanto, deduzo que a cifoscoliose acaba por ser uma consequência de problemas a nível muscular que, entretanto, com o meu crescimento se foram naturalmente agravando, ou seja, o meu desenvolvimento motor acaba por ser comprometido a partir daí. Mas, de facto, sim, os meus pais contaram-me essa história muitas vezes. Eu, quando nasci, tinha um prognóstico bastante reservado e admiro a forma como os meus pais, que eram muito novinhos na altura, tinham 20 e poucos anos, quer dele, quer dela, lidaram com uma situação dessas, porque a minha gravidez foi muito normal. A tua não, a da tua mãe. A da minha mãe, exato. Ainda bem que não foi a minha realmente. Mas ainda vamos a tempo. Mas foi muito normal, nada indiciava aquilo que vinha a seguir. E eu agora, quando em retrospectiva, ponho-me a pensar que os meus pais estão novos,
com as expectativas deles, com os sonhos naturais deles de pais, não é? Muitos jovens levam com uma coisa daquelas em cima e têm de saber lidar com a situação, não é? Eles já me contaram especificamente como é que eles viveram o dia do meu nascimento, e é comovente para mim ver a conjugação entre a angústia de saber que tenho um filho que tem um prognóstico tão reservado como o meu, e o amor que eles sentiram por mim, que eu era um bebê até do ponto de vista da fisionomia absolutamente normal. Tu olhavas para mim e não notavas que o problema era tão grave. Mas pronto, a verdade é que, feliz ou infelizmente, ainda cá estou ao fim claro. Ao fim de 34 anos de idade, e tive que superar, tive que me adaptar e lidar com isso. Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas cá estou. Gonçalo, esses primeiros anos, esses primeiros meses, essas primeiras semanas não foram fáceis, houve um conjunto de cirurgias que foi necessário fazer, portanto, todo esse período foi certamente daquilo que contam os seus pais e que há bocado disse que o comoviam. Sim, eu tenho, apesar de não parecer, tenho muito respeito e muito respeito mesmo a sério, genuíno, por ver o que eles passaram e por ver o que eles lutaram. Não é, eu ponho-me a pensar, eu se calhar não tinha arcabouço para aguentar aquilo, mas eles tiveram e eu admiro-os imenso por isso. Só me faz sentir, fizeram um sacrifício, porque eu agora às vezes até me sinto mal. É sério, sinto-me um bocado mal a dizer que realmente eles eram tão felizes e vim aqui a desarranjar-os da vida. Não, acho que antes pelo contrário. Mas a verdade é que tenho muito respeito por eles e é curioso com o meu crescimento, e até pelo facto de ter sido utente da APPC e agora na A2000, que é onde trabalho, eu vejo naquelas famílias muito daquilo que são processos de adaptação que, com as devidas distâncias, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, que aquelas pessoas conseguiram, vejo e tenho respeito por isso, porque ser uma deficiência não é nenhum drama, mas também não é uma coisa fácil, ok? Também não ando aqui a dizer que é uma questão de não é fácil, não é? Mas também não é nenhum drama. A minha... Tem os seus desafios. Diz? Tem os seus desafios. Tem conquistas mentais que vamos fazendo. Ainda aqui há tempos eu estive a falar com um grande amigo meu que é coach e que trabalha com atletas. E ele fez-me ali uma série de perguntas e uma delas foi muito engraçada. Quais foram as conquistas mentais que tu adquiriste ao longo da tua vida, não é? Ou as maiores conquistas mentais que tu adquiriste ao longo da tua vida. E a primeira conquista, verdadeiramente, eu acho que foi, desde cedo, a capacidade de aceitar a inevitabilidade da minha situação e de ter de aprender a lidar com ela, porque sabia que aquilo ia ficar comigo até ao fim da minha vida. E soube isso aos 6, 7, 8 anos de idade. Pois era isso que eu ia dizer, tu tiveste isso muito cedo. Muito cedo. E eu, como criança, aliás, há muitas teorias da psicologia que dizem que as crianças não têm pensamento abstrato, só têm a partir dos 12, 13 anos. Isso é um disparate autêntico. Porque eu tinha, e eu racionalmente percebi que não havia volta a dar, eu tinha de... E só isso explica, se calhar, a tua carapaça, a carapaça que tu sempre criaste à tua volta. Eu conheci-te, tu devias ter 11 anos, por aí. Sim. E era isso, o Gonçalo era uma carapaça dura, que quem não conhecesse o Gonçalo, com ele não se brincava. É sério, é? Que tinhas a dizer a mim? Tinha, até porque eu era mais nova que tu. Não, mas era brincar no sentido de, se calhar tiveste que a criar essa carapaça até para te defenderes.
Depende, porque, sim, olha, é muito curioso isso, também me anda a perguntar às pessoas, olha, O que é que achas de o que é mim? que achaste de mim na altura? Isto parece naqueles programas da Júlia Pinheiro. Não é? O que é que achas de mim na altura? Não fazia a mínima ideia, mas admito que sim. Mas tu próprio escreves isso, Então, sobre isso, sobre a carapaça. olha, é assim, sobre a carapaça. Deixa-me aqui ver aos 11 anos o que é que eu era. Pronto, além da conquista mental que já trazia de trás e que... Para já eu vou-vos dizer uma coisa, tive muita sorte com os colegas que tive. Eu nunca sofri de bullying na minha vida. Ponto. Ok? Numa Nunca. altura em que se calhar não era muito fácil as E agora pessoas perceberem a Pronto, mas diferença. é essa a questão. Eu acho que tu também nunca o sofrestes, porque também nunca deste abertura para ninguém. E eu reagia. Exatamente, é isso aí que eu quero chegar. Exatamente. Tentassem. Mas nunca reagi, porque não tinha necessidade de reagir. Aliás, nós no nosso tempo, na década de 80 e na década de 90, as crianças na altura tinham uma capacidade inclusiva muito natural, muito espontânea, que era muito saudável. E hoje não tem. Hoje eu não sei se têm, Eu acho que também tem. mas na altura tinham, porque repara, os meus colegas nunca precisaram de ver ou de ser confrontados com a doutrina da inclusão. Mas fala-se muito de inclusão, mas na altura não fala nada da inclusão. Nem sabíamos Eu o acho que a era. inclusão até é uma palavra bonita para adormecer as pessoas face aos problemas que efetivamente se sentem. Já não se falava de inclusão, era tudo muito natural, do tipo, eles respeitavam-me e eu respeitava-os e a partir daí as coisas fluíam naturalmente. Outra coisa que fluía naturalmente era a proteção que eles tinham, a atenção que eles tinham se eu precisasse de alguma coisa. Ok? Às vezes não precisava, mas quando precisava, aliás, aos 11 anos de idade, um dos meus amigos na altura ensinou-me uma coisa que me valeu até hoje, para entender o que é a mentalidade inclusiva da década de 90, que é, nós sabemos que tu tens vergonha de pedir ajuda às vezes, mas não tens, que isso não te diminui, não é? Ensinaram-me isso aos 11 anos, era um colega meu, também de 11 anos. Estás a perceber como é que era a mentalidade inclusiva da década de 90? Éramos mais inclusivos quando não se falava de inclusão. Não é? Era, Sim, claramente. sim. Agora, havia regras Claro. que não eram formais, do tipo, eu não era conflituoso, eu não me tomava com ninguém, porque eu sabia que se me tomasse tinha de arcar com as consequências disso. Claro. Mas também os outros tinham de arcar, Claro. todos nós tínhamos de arcar com as consequências disso. E, portanto, tive muita sorte. Quando falas da carapaça, eu acho que mais do que a carapaça, se calhar era a normalidade com que me tratavam, não é? Sim. Numa dada altura havia o primeiro impacto, havia, naturalmente, mas havia um respeito que era quase É imediato. exatamente isso. A carapaça obrigou a que toda a gente tivesse respeito, um grande Sim, respeito. havia, e porque depois as era pessoas... mútuo, não é? Sim, Tu também o depois tinhas. os miúdos e mais tarde adolescentes olhavam e diziam, pá, ele é normal. Pá, ele é normal, ele fala, dá para falar de coisas com ele, portanto, é igual agora. E depois, como eu não tinha muito aquela coisa de usar a minha deficiência para me inferiorizar ou para querer ter mais direitos que os outros. Pelo contrário, eu até queria estar sossegado na minha vida, não queria que me... se calhar isso ajudou. Mas isso é uma questão que depois os outros... Tu falas da casa, nunca ninguém me tinha usado essa expressão antes, mas agora é muito curioso porque sei lá, não é? Agora fiquei interessado. As vantagens... Se calhar tinha medo de mim, eu nem sabia. Gonçalo, já percebemos que o seu percurso escolar foi relativamente normal, igual a tantas outras crianças, mas há algum momento que penso que também escreve sobre isso no seu Facebook, algures, em que diz que é aos 5 anos, quando recebe uma bola de futebol, que isso contribuiu decisivamente para a sua integração social. O que é que isto quer dizer? Sendo que, deixa-me só acrescentar, sendo que tu tinhas começado a andar há Aos relativamente 4 pouco tempo, aos 4 anos. 4 anos.
A bola é mais um símbolo do que propriamente jogar, que eu nunca soube jogar. É mais um não, símbolo. saber sabes. Os colegas também não sabem muito. Também às vezes não. É mais um símbolo. Eu escrevi a minha primeira notícia sobre futebol aos 5 anos. Não é? Na altura acho que foi aos 5, 6 anos, acho que foi o Paulo Sousa que saiu do Benfica e foi para o Sporting e eu escrevi sobre isso. Ainda tenho essa notícia no meu quarto, tem aí 6 linhas, e eu acho aquilo muito curioso porque eu estava com uma aptidão muito. A bola foi um símbolo, acho eu. Não tinha noção disso nessa altura, mas foi um símbolo. O símbolo de, já que eu não sei jogar, ao menos gosto disto e tenho uma paixão por isso. Eu acho que foi isso que me levou a ser treinador, por exemplo. Acho que foi isso que, mesmo inconscientemente, não é? A ser treinador, a ser jornalista desportivo, a bola é um símbolo, é uma paixão, decisivamente, porque eu adoro futebol, claro que eu adoro futebol. O futebol e o Futebol Clube do Porto. E outro futebol clube que é o de Penafiel também. Também é FKP, não é? Sim, foi talvez dos primeiros jogos de futebol que eu vi ao vivo. Não é? Foi um Penafiel Benfica. Exatamente, e na altura eu já fui benfiquista antes de ser portista. Então, Gonçalo, o que é que se passou? O que se passou foi que foi o Paulo Sousa Mudaste-te para o lado certo. E outras referências que saíram do Benfica para o Sporting. É verdade. Na altura. Esses traidores. Foi tudo ao mesmo tempo. Ainda me lembro, foi na época de 93, 94. Sim, foi depois do campeonato, um dos últimos campeonatos do Benfica. O Benfica é campeão, sim. Mas depois saem aquelas referências. Paulo Sousa e o Pacheco. Paulo Sousa, Fute, Schwartz, que gostava, o Veloso acaba a carreira. Exatamente. O Vitor Pereira e o Neno vão para o Guimarães. Exatamente. E eu perco as referências que eu tinha. O Rui Costa sai também. Sim, para a Fiorentina. E o Porto mantém as referências. E eu já na altura admirava o Porto. O meu pai levou-me a um Lamego Porto, na altura para a Taça conseguiu comprar-te. É? E conseguiu comprar-te. Não, admirei o clube e eu gostava de uma coisa que o Porto tinha. Foi uma das principais razões pelas quais eu mudei para o Porto, que era aquela corneta que andava no Estádio das Antas. É verdade. Perdeu-se aquela corneta. Eu adorava aqueles jogos das Antas. É verdade. Estava lá um homem da corneta e disse, isto não há mais lado nenhum a não ser ali, isso é tão giro. Não, é verdade, não há mais lado nenhum. E depois, claro, os craques ficaram, o Benfica perdeu as referências todas, o Porto. Gonçalo, eu espero que, como diz aí um presidente do clube qualquer, que um dia vejas a luz novamente. Não, deixa estar que ele está muito bem. Mas o Futebol Clube Porto não é só um clube, é também um sítio onde conseguiste ser treinador. Exatamente. Ainda tenho lá o ano de desporto adaptado que eu passei, aprendi muito no Porto. Aprendi muito e depois aprendi ainda mais quando saí, porque uma coisa é treinar no Porto, outra coisa depois é levarmos o confronto com a realidade local. Que eu saí de lá com algumas ilusões que depois se dissiparam. Mas isso faz parte da juventude. Fundei um projeto desportivo também em Lobrigos, em São João de Lobrigos, que é a minha freguesia, não é? Que só deu um ano porque eu não estava preparado, eu não estava amadurecido o suficiente para fazer a magnitude da tarefa que eu conscientemente me propus com a ajuda daquela gente, porque aquela gente foi fantástica na altura. Fizeram uma coisa que eu hoje acho que foi de uma coragem, não é? Quer dizer, miúdos ficar lá, de 20 e tal anos, vamos fazer aqui uma equipa de futsal com situações, com condições muito que eu hoje não aceitaria, não é? Claro. Que eu hoje não aceitaria. Não é o clube, é à volta, quem devia apoiar. Mas no Porto, sabes que eu digo isto muitas vezes, eu sei da portista antes de ir treinar para o Porto, saí de lá mais portista que alguém tem. Já perdeste o lixo. Não é? Não, aquilo foi... É um clube com uma dimensão humana muito grande em termos da forma como treina, como joga, como vê, sinto por aquilo que vou vendo agora à distância que aquilo está-se a perder. Não gosto de certas coisas que se passam agora. Acho que o clube necessitava de mudanças significativas, não é?
Não é o clube em que eu estive, sinceramente. Apesar de haver sempre uma outra coisa que não funcionava tão bem, mas isso é o normal, acontece em todos os claro. clubes. Mas, além da formação na UTAD, de psicologia desportiva, eu acho que foi no Porto que eu aprendi efetivamente o que é treinar, o que é ser psicólogo, o que é ser treinador, o que é ser gestor de homens, o que é estar habituado a lidar com os melhores. E é isso que depois me ajuda no jornalismo. A minha forma de fazer jornalismo desportivo deve muito dessa exigência de qualidade que o Porto tinha, não é? Tinha mesmo. O Porto é grande, mas é grande porque lá dentro há pessoas que são mesmo grandes. Há tudo, mas há pessoas que são mesmo grandes. E tenho umas saudades terríveis daquilo, só que, pronto, quer dizer, estive lá um ano a aprender e o percurso foi outro e oxalá um dia, não é? Quem sabe, portanto... Tu escrevestes algures que, desde saber andar até chegar ao Futebol Clube do Porto, houve um período de obstáculos, de sofrimento, mas também de conquistas que me ajudaram a fazer este caminho. Quais é que foram as conquistas e quais é que foram os principais obstáculos? Obstáculos. Olha, eu começo porque já falámos das conquistas. Deixa-me falar-te um bocadinho dos obstáculos. O primeiro obstáculo somos às vezes nós próprios, certo? Olha, um dos grandes obstáculos que eu somos nós próprios, na medida em que é preciso ter uma robustez mental muito grande para sabermos ouvir-nos melhor a nós próprios e sabermos se definir o que verdadeiramente queremos. Isso é um processo de amadurecimento pessoal que é lento, que é lento. E quando falamos de uma pessoa com deficiência e incapacidade, não é só isso que é lento, é tu sentires à tua volta que não confiam em ti por causa da tua limitação. E isso aconteceu. Eu vou ser sincero, aconteceu, não é? Ou seja, eu senti conscientemente que não confiavam nos objetivos que eu traçava, por vezes até dentro da estrutura familiar, por causa das minhas limitações, não é? Ora, para um miúdo que até levava notas conducentes a querer ter hipóteses, não é? Eu nunca tive grandes ilusões. Eu queria ter hipóteses alternativas, não é? E começares a ter a consciência de certas ideias paralelas à tua volta que iam no sentido contrário e que lhe dói, não é? Que lhe dói, do tipo, então, sei que tenho capacidades, mas porque é que eu à minha volta sou-se dizer que tens que limitar aqui, tens que ir para ali? Tenho que ir porquê? Mas este porquê no início é um porquê de mágoa, um porquê de revolta, um porquê de indignação, não é? É um porquê de confrontação que não é fácil fazer, não é? Olha, eu chumbei um ano no 12º ano por causa disso. Eu também! Mas não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Deliberadamente foi por causa disso, porque fiquei tão incomodado com esse choque, com esse embate, que eu não soube lidar com isso adequadamente e a coisa resvalou, não é? Resvalou. Eu nunca falei porque eu não tinha capacidade para verbalizar como tenho hoje as emoções, os sentimentos, aquilo que... Sabes que nós na sociedade às vezes estamos sempre bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Às vezes não está nada bem. Às vezes não está nada bem. Às vezes está tudo mal. E na altura, quer agora, e na altura não era fácil para mim verbalizar aquilo que eu sentia, que era uma coisa difícil de gerir, e que culminou com a minha falta ao exame do 12º ano de Química
e aos subsequentes no 12º ano, porque emocionalmente estava com paciência para tudo menos para estudar, sem me resolver, estás a perceber? Eu acho que isso talvez tenha sido o maior obstáculo, porque, repara, por muitas ajudas que tu tenhas, há certas situações estruturais que batem forte na nossa vida e que são aí, é aí que a inclusão verdadeiramente tem de ocorrer, não é? Ou seja, quantas vezes eu senti, ou melhor, senti uma vez, e vou dizer isto francamente, mas não vou dizer nomes, que eu só não fui integrado numa determinada oportunidade de trabalho porque sou uma pessoa com deficiência e incapacidade. Não é? Não é onde estou agora, mas é num sítio passado. E sinto isso e digo abertamente. Foi efetivamente o que aconteceu. E são esse tipo de obstáculos e esse tipo de adversidades que nos marcam e que nos levam, lá está, a saber passar por essas crises e a termos que nos adaptar a essas crises que nunca são fáceis. São crises que tocam a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional e a nossa sustentabilidade, porque é muito doloroso e muito injusto quando nós sentimos que só não estamos onde queremos porque por uma situação que nós não conseguimos controlar e que em nada nos afeta, não é? Mas isso é a verdade. A conquista é a capacidade de ultrapassarmos isso e de sabermos dizer, bom, nós vamos ter de passar à frente, não é? Vamos ter que virar a página, sem ressentimentos, sem mágoas, porque aquilo depois consome-nos. Quer dizer, se tu realmente sentes excluída, quer dizer, que consome-te a dada altura e tens de saber ultrapassar isso, entendes? O que é uma conquista que tens de saber ultrapassar. E não é fácil. Dei fundo, não é? E, quer dizer, era muito fácil para mim agora dizer, eu estou indignado com este sistema, vou votar no Chega e vou mudar isto tudo. Não. É verdadeiramente aí onde tu adquires a tua maturidade. Eu costumo dizer que sou uma pessoa social-democrata e de centro, porque efetivamente a vida me deu muita porrada e tive que me adaptar a isso, não é? É aí que está a verdadeira maturidade, não é? Nos populistas de meia tigela, que hoje dizem uma coisa, amanhã dizem o contrário, para agradar gregos e troianos. Não, é na capacidade que nós temos, talvez essa tenha sido a maior conquista mental da minha vida, a capacidade que nós temos de mantermos os nossos valores moderados, civilizados e, digamos, de acordo com direitos que nós defendemos para nós e para os outros, mesmo quando levamos pancada em cima, e eu já levei muita pancada em cima da vida. Portanto, mas tive de saber ultrapassar isso. E, portanto, acho que respondi mais ou menos a... Respondeste bem. Mais muito do que bem. mais ou menos. Gonçalo, é a história de Gonçalo que estamos a conhecer esta noite no Para Cá dos Montes, uma história que já percebemos de superação e que vamos continuar a conhecer já a seguir ao nosso olhar sobre a região. Não perca a segunda parte. Temos muito para ouvir. Assinalou-se a 27 de maio uma data histórica para o concelho de Sernancelho e para o país, o falecimento do escritor Aquilino Ribeiro, considerado um dos mais fecundos autores do século XX português, que o país reconheceu com honras de Estado e lugar no panteão nacional. Aquilino Ribeiro é um símbolo nacional e uma das grandes referências da literatura portuguesa. A sua obra explica ao país, e muito particularmente às terras do interior onde nasceu e cresceu, que viria a classificar de terras do demo. O epíteto, ainda que aparecendo forte e negativo, explicava quase todo o meio onde se inspirou para escrever livros de grande recorte literário.
A Comunidade Intermunicipal do Douro, Cimedouro, no âmbito do projeto Discover Douro Douro, vai levar a gastronomia do território até sua casa. O workshop online Gastronomia Douro vai ser realizado no dia 7 de junho de 2021, das 10 às 12, e contará com a participação especial dos chefes Rui Paula, Tomás Eger e Chacal. O Discover Douro Douro é um projeto de cooperação transfronteiriça destinado a consolidar o Douro Douro como um destino turístico de excelência, alinhando-se com uma estratégia que aposta em reforçar este território como um destino inteligente, sustentável e inclusivo. Freixo de Espada à Cinta acolhe entre junho e dezembro programa criativo experimental dedicado ao teatro e artes cênicas, coordenado por Moncho Rodrigues, encenador e dramaturgo, numa iniciativa financiada pela Direção-Geral das Artes. A apresentação, a 4 de junho, antecede a representação teatral Sozinha pela Companhia de Teatro El Sapinho, Vila Nova de Famalicão. Estão a decorrer as obras de pavimentação da Rota do Douro em Carraseda de Anciães. São cerca de 12 km de caminho que são requalificados e que permitem o melhoramento do acesso às explorações agrícolas e também à circulação turística no concelho. A requalificação deste caminho teve um investimento global de 500 mil euros. Sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do nosso Para Cá dos Montes. Hoje temos connosco Gonçalo Novaes e a sua fantástica história de vida e de muito mais coisas que vamos conhecer nesta segunda parte. E eu vou pegar precisamente por uma das últimas coisas que disseste, Gonçalo. Há bocado abriste um bocado aí a porta da política e disseste que eras social-democrata. Antes do programa até tinhas dito algo ainda mais profundo que isso. Mas tu escreves várias vezes, ou pelo menos uma que eu vi, que és um filho do Estado Social e consideras o Serviço Nacional de Saúde uma das melhores coisas que nós temos. E não só. E não só. O Serviço Nacional de Saúde e o ensino público. Sim. Mas eu foquei-me no Serviço Nacional de Saúde porque essa é uma das coisas que a malta ali mais liberal costuma dar porrada com força. Não está aqui uma certa antítese? Depende. Ora bem, depende da forma. Sabes que um social-democrata muitas vezes vive numa terra, num campo ideológico muito estranho. Porque nós em Portugal somos de esquerda ou de centro-esquerda e em alguns países até somos de direita. Aliás, em Portugal somos de centro-direita, não é? Sim. Sim, e na Europa também. Nos Estados Unidos não há diferença, portanto, nos Estados Unidos não há esquerda, não há nada. É tudo direita. Aliás, eu nos Estados Unidos defendo um partido que é o democrata, que é tudo menos de esquerda, não é? Sim, Portanto, não há. E, portanto, a minha ideologia política é de centro. E é de centro porque, efetivamente, cada país tem a sua história política, tem o seu contexto político, tem a sua realidade política, tem as suas... Por exemplo, em África, se tu olhares para o continente africano, percebes que se és um progressista, não é? Tu não consegues ser de esquerda porque os partidos de esquerda que estão no poder governam de forma muito autocrática. Sim. Basta ver Angola, basta ver o Zimbábue, basta ver a África do Sul, por exemplo. Se vais à América Latina, tens alguma dificuldade também. Basta ver na Venezuela, basta ver o Brasil, basta ver até a Argentina e percebes isso também. Portanto, eu sou um progressista, na verdade é a acessão da palavra, que acredita no Estado Social. O Estado Social encaixa nessa ideologia. Encaixa. Ao contrário do que muitas vezes a malta política diz. O Estado Social encaixa nessa ideologia porque é a ferramenta mais eficaz de elevação social. Tu não consegues combater a pobreza e outro tipo de problemas, as desigualdades socioeconómicas, etc., sem Estado Social. Tu não consegues garantir a inclusão de públicos desfavorecidos sem Estado Social, como é o meu caso, não é? Eu, se fizesse num Estado Novo, já não estaria aqui para contar a história de certeza absoluta, não é? Quer dizer, não havia, ou seja, o Estado Social é uma ferramenta de elevação social, não é? Depois podemos ter concepções diferentes da forma como olhamos para o Estado Social. Ou seja, como é que deve ser o Estado Social? Tendencialmente gratuito,
para todos, ou deve existir uma espécie de campânula assistencialista que focalize os recursos para um certo setor específico da população, como é o caso dos mais pobres, e como é defendido pela democracia, pela social-democracia cristã, ou pelos democratas cristãos. Os democratas cristãos entendem que há ali um setor da população mais pobre e mais carenciado, e é ali que se deve focalizar o Estado Social. Os outros têm alguma capacidade financeira, têm que ter alguma autonomização relativamente a isso. Eu sou mais centrista do que isso. Defendo que o Estado Social deve ser forte na saúde, na educação e na segurança social, mas sou muito mais conservador, por exemplo, nas despesas que se têm com a realização de inúmeras obras públicas cuja utilidade tu não consegues perceber o que é, não é? Por exemplo, sou adepto de uma racionalização muito mais significativa de recursos humanos nas autarquias, porque eu tenho ideia clara de que na maior parte das autarquias há pessoal a mais do que aquilo que é necessário, ok? Aí poupava-se muito dinheiro, já para não falar nos problemas da nossa justiça, que são mais comuns, não é? A burocratização, os atrasos na aceitação de projetos e de candidaturas, portanto a teia burocrática que muitas vezes impede que certos projetos das IPSS, por exemplo, e de outras entidades vejam a luz do dia. Ou seja, é aí que eu acho que entra a minha mentalidade liberal. Eu acredito que o Estado não deve ser tão pesado na vida das pessoas. Acredito é que o Estado deve ser forte onde efetivamente ele tem que ser forte. No Estado Social. A partir daí temos que ter liberdade económica para podermos desenvolver e progredir, porque basta olhar para o interior do país, não é? O interior do país é uma forma excelente de perceberes os perigos de um Estado forte, não é? Porque a partir de uma determinada altura sentes que fora da órbita pública não há nada. E não há nada. E porquê que não há nada? E não é só não haver nada em termos de empresas, em termos de emprego, Não há nada. em termos de oportunidades, não há nada em termos de sociedade civil. Sim, Ok? é verdade. A sociedade civil tem medo de debater ideias e foi por isso que eu fiz os diretos que comecei a fazer, para habituar as pessoas a conversar, não daquela forma histriónica que se faz, este a insultar aquele a insultar este. Eu sei que às vezes é difícil engolir certas coisas, mas a sociedade civil tem... Gonçalo, tu és um homem da comunicação. Passaste pela Penafiel Magazine, escreves, fazes essas coisas todas. A comunicação social no interior também não existe praticamente. Logo, esses espaços, esses fóruns não aparecem, logo as pessoas não exercitam esses raciocínios, logo nós somos... Eu acho que o problema é bidirecional, vou-te ser sincero. Não é só a comunicação social. A comunicação social precisa de apoio. Mas ao apoiar, corre-se o risco de a condicionar. Agora eu vou à questão do apoio, que é... Eu vou-te dar um exemplo concreto. Imagina que eu quero fazer um programa de divulgação desportiva, ou seja, eu quero fazer dos meus diretos um conteúdo, ou seja, um programa, ao fim de semana termos aqui uma divulgação desportiva, do desporto da região. Estou a dar o exemplo do desporto, como podia dar de outros exemplos. Quantas pessoas, entidades, coletividades vocês conhecem que dizem assim, boa ideia esse programa. Quanto é que é preciso para nós apoiarmos e sermos parceiros? Zero, não é? Muito obrigado. Palmadinhas nas costas? Há muitas. Correu muito bem este direto. Foi fantástico. Aprendemos muito com este direto. Mas aprenderam enquanto há gente, como eu, como tu, como a Ana, que estamos dispostos a fazer isto por paixão e por carolice, porque um dia que não haja, não há, não é? E não há porquê? Porque a sociedade civil
tem que se mentalizar que isto custa dinheiro. A comunicação social de qualidade custa dinheiro. Se querem profissionalismo e competência no tratamento da informação, isto custa dinheiro. E em vez de estarem a criticar as autarquias que às vezes pagam para ter parcerias estratégicas com a comunicação social, se preocupassem em desenhar um projeto estratégico de divulgação que também envolvesse parcerias com a comunicação social, se calhar ganhavam mais com isso. Porque é do mais triste e deprimente populismo estar a criticar entidades públicas e privadas de fazer parcerias com órgãos de comunicação social para divulgação estratégica de conteúdos. O que é que fazem os opositores dessas autarquias para dizer assim, não, eles fizeram, nós também vamos jogar ali, não é? Eles pagam e bem, porque é uma divulgação, não há nada de ilegal numa autarquia. Mas pode haver um certo condicionamento. Exato. Quando isso acontece, Gonçalo. Pode haver o condicionamento quando não há contrapoder. E o contrapoder vem da sociedade civil. Mas nós, numa sociedade debilitada, como é dos territórios de baixa densidade, sem querer especificar se é aqui ou ali, a sociedade está debilitada. Está. Porque somos poucos e mais se massa. debilita nesse sentido. Pois. Porque se a sociedade civil começa a acreditar que está debilitada, então não vale a pena andarmos com este circo, não é? Porque isto depois passa a ser um circo. E é. Não é? Passa a ser uma fantochada. Ou nós acreditamos, e eu não estou aqui a falar, eu estou aqui a falar de democracia. A democracia não é só um valor ou um princípio em que acreditamos. A democracia é também um jogo de poder. E é um jogo que também se joga de várias formas. E ou nós somos inteligentes para perceber como é que nesse jogo de poder chegamos ao poder, ou então os resultados são mais do que expectáveis e as eleições servem só para confirmar o óbvio. Se a sociedade civil entende que necessita de impedir que haja um condicionamento, que eu não nego que o haja, porque esse condicionamento faz parte da vida democrática. A democracia é feita de gente que a defende, mas de gente que também a quer manipular para ver se a democracia vai mais de acordo aos seus interesses. E interesses que são legítimos, não é? Chama-se lobby em alguns sítios. Exatamente. Interesses que são legítimos, certo? Não é? Os interesses das empresas, todo tipo de lobbies são legítimos. Agora, as pessoas é que têm de se mentalizar o que é que têm de fazer para jogar este jogo. E jogar este jogo implica ter uma estratégia, implica estruturar uma estratégia, implica saber onde é que a estratégia se joga, como fazia o Napoleão Bonaparte nas batalhas dele. Ele às vezes tinha exércitos menos numerosos, mas concentrava-os todos num sítio específico para ter, no centro nevrálgico da batalha, superioridade sobre o adversário e ganhar, e ganhava. Onde é que há esse tipo de pensamento político na sociedade civil? Não há. Se não há, a sociedade civil tem que perceber que a comunicação social não pode, desamparada por quem a devia amparar, fazer o jogo que a sociedade civil queria que ela o fizesse. Ok? Gonçalo, essa tua visão é interessantíssima. Mas vamos falar um bocadinho mais de Gonçalo, Ana. Sim, porque senão ficamos aqui a noite toda. Porque ele só levantou um bocadinho a manta e eu já ia aqui pela noite toda, não pode ser. Vamos conhecer a história do Gonçalo, mais uma parte da história do Gonçalo. Tu descreves que foste um aluno razoável, que eu não concordo, tu eres bom aluno. E fizeste um percurso normal no ensino regular, fizeste uma licenciatura em Psicologia do Desporto. Sim, não, em Psicologia. Em Psicologia com especialização exatamente. No Pois é, desporto. que o desporto entra a seguir, exato. O que é que tu levas do teu... deste teu... da forma... Curso?
Sim, deste teu percurso académico. A psicologia ensinou-me muito sobre o humano, a teoria, porque a prática depois acabou por ir fazendo sentido. Questões como, ou seja, uma coisa é ter um humanismo de sentimento natural, outra coisa é depois termos um humanismo profissional, não é? Como é que vamos pegar naquelas pessoas e desenhar um processo de intervenção com altos e baixos, não é? Que às vezes é demorado, e sabermos lidar com aquele tipo de situações, e não é fácil, não é? Ainda tem mais quando às vezes temos os nossos preconceitos, estereótipos e essas coisas que temos também de saber ultrapassar. Eu fui um bom aluno em psicologia, mas contrariamente ao que me diziam, eu não tinha grande paciência para ser psicólogo. O desporto era uma coisa mais prática, porque quando lidamos com um atleta, ele tem que apresentar resultados mais rapidamente, tem objetivos, e a minha intervenção aí é muito mais... Gosto mais, porque é uma coisa mais prática, é uma coisa que apesar de ter altos e baixos, é uma coisa que me direciona objetivamente para resultados, para comportamentos, para algo que depois se manifesta na prática. Embora eu tenha aprendido com o correr da minha... Eu pensava que ser psicólogo de desporto era mais fácil, afinal não é. Às vezes lidamos com gente cheia de manias e nem sempre é fácil ultrapassar aqueles problemas de autoconfiança, de bloqueios, de falta de autoestima, às vezes de expectativas demasiado exageradas, de gente que pensa que é mais do que aquilo que não é. O próximo Ronaldo. Exatamente, e às vezes não é, e a gente tem que mudar aquilo. Mas o que levo é a noção de que trabalhar com seres humanos é um processo, tal como nós, não é? E de que temos de ser inteligentes e muito sábios para podermos adaptar-nos a esse processo com paciência, porque ser psicólogo exige muita paciência. Acredito. Gonçalo, já falamos um bocadinho da questão há pouco do estágio no Futebol Clube do Porto, falamos também naquilo que te trouxe para a tua vida. Agora também já dissemos que estavas ligado, ou que estiveste ligado ao Penafiel Magazine. Muito rapidamente, como é que foi essa experiência e o que é que tiraste daí? Tirei saber ser um bom jornalista. Ser um bom jornalista, de facto, isto é, eu vou para Penafiel numa fase um bocado complicada da minha vida, em que tinha de mudar de ares, digamos assim, resumidamente. Começo na Rádio Clube Penafiel, bati à porta por acaso, e na altura a diretora da rádio, chama-se Natália Oliveira, abriu-me a porta e deu-me uma oportunidade para eu mostrar o que eu valia. Passado um mês estava a trabalhar ou a colaborar num jornal antigo de Penafiel, que era Notícias Penafiel, onde comecei a destacar-me pelas notícias desportivas a uma profundidade que não existia na altura, porque lá como cá, para cá e para lá dos montes, era só as fichinhas de jogo e pouco mais. Exatamente. E às vezes não muito bem feitas. Exatamente, a coisa não havia uma capacidade e eu mudei aquilo tudo. E digo-vos, sinceramente, mudei. Tenho noção que era um grande jornalista, e sou, não é? Hoje, criei tendências numa terra onde caí quase de paraquedas, não é? Ganhei um prémio, depois em 2019, de melhor jornalista desportivo da região de Tâmega e Sousa, atribuído ainda por cima por um colega com que na altura tínhamos algum tipo de rivalidade. E foi ele próprio que me atribuiu o prémio, que é uma coisa ainda notável. Dava-nos bem, mas havia ali umas coisas que nem sempre corriam bem, até que pronto, a imprensa vive momentos financeiramente instáveis, não é? Eu senti isso na pele. Era diretor, convidaram-me para ser diretor de um novo jornal que apareceu,
E eu, como diretor, havia uma premissa que eu nunca partilhei e vou partilhar agora, que era o seguinte: se havia dinheiro, o dinheiro tinha de ir primeiro para os colaboradores e só depois é que ia para mim. E quando eu comecei a sentir que essa premissa me podia prejudicar financeiramente, voltei a régua. Há 2000, entretanto, abri uma porta e o Sr. José Ribeiro, que já foi, abriu uma porta, fui eu próprio que me ofereci, e tenho que o confessar. Eu queria muito trabalhar na 2000, já é uma vontade antiga que tenho. Pedi ao Sr. José Ribeiro a ver se havia uma hipótese de ir embora. Aliás, eu tenho que dizer, eu estou muito agradecido àquele homem pela oportunidade que me deu logo na hora, não é? Ele nem sequer pensou duas vezes, o que para mim é muito agradável, porque já não havia muito dinheiro na altura, mas eu mantinha-me intransigente. As pessoas que trabalhavam comigo recebiam, e eu só recebia se houvesse dinheiro. Se não houvesse, não recebia. Quando eu vim para a 2000, fui eu o primeiro a dizer que não queria receber mais dinheiro nenhum do Penafiel Magazine. Tinha de estar lá com as pessoas que lá estavam. Pronto, ainda fui diretor desde 2019 até recentemente, depois acabou, entretanto há uma mudança de administração, e o jornalista que adquire o título também é o dono do atual do Penafiel Magazine. É jornalista, é um bom jornalista, e quis assumir o título ele próprio, e embora o fez, porque eu já sentia que estava a ser um bocadinho pesado para mim, e eu queria libertar-me, porque eu no Penafiel Magazine não fazia tudo o que queria. Havia uma equipa que decidia. Agora, ao menos faço tudo o que quero, e tenho liberdade criativa para produzir os conteúdos que entender. E a experiência na 2000? A experiência na 2000, eu vou dizer isto, e isto que seja interpretado como muito bem entenderem, que eu não me importo. O presidente da 2000 foi o melhor chefe que eu tive até hoje. Que interpretem como quiserem. Uma pessoa dedicada, presente, e independentemente do grau de exigência elevadíssimo que ele coloca, está lá. Está lá nos momentos bons e está lá nos momentos maus. Principalmente nos momentos maus. Que não é que sejam muitos, mas está lá nos dias em que é preciso estar lá. E é uma pessoa que eu admiro bastante, porque eu estou a lidar na parte da comunicação, portanto não lido com clientes e utentes, a não ser no relacionamento, pronto, é do dia a dia. Estou a fazer a newsletter, Viver e Aprender, e admiro muito a capacidade que aquelas pessoas têm de fazer o que fizeram, de arriscar o que arriscaram, de investir o que investiram, e de fazer uma coisa que nesta região não se vê muito, que é não ter medo de arriscar. E eles não têm, apesar de, naturalmente, ponderarem, pensarem, mas é o tipo de sítio onde tu, quando tens ideias, alguém ouve-te. E ele ouve-me. Estou a dizer isto abertamente. É uma pessoa... Eu andei durante anos a dizer, tomara eu ter um chefe que estivesse aqui mais tempo, a ouvir-me, a ver-me, a ver que ideias é que uma pessoa tem, e ele faz isso. E nesse sentido a experiência na 2000 é muito enriquecedora, e depois é fantástico a gente sentir o impacto que a nossa intervenção tem na vida daquelas pessoas, não é? Para mim, ainda ontem fui fazer uma entrevista que nós todos os meses fazemos das integrações profissionais, e era um antigo formando da 2000 em Mesão Frio, e eu fiquei, isto realmente é uma satisfação enorme ver os formandos da 2000 a estarem num contexto de trabalho, colaboradores, a serem mais-valias, a serem respeitados pelo trabalho que fazem, e tudo porque houve uma associação que efetivamente fez o seu trabalho com eles, pegou neles quando eles precisavam de ser muito trabalhados, e é verdade, muitas vezes apanhamos aqueles colaboradores, aqueles formandos
com muita necessidade de serem trabalhados, e para mim, mesmo como jornalista da 2000, poder contemplar aquilo, epá, é tão bonito, pá, é agradável, é agradável. É agradável falar com aquelas pessoas e sentir o quanto elas evoluíram e o quanto elas se valorizaram, e portanto a experiência é largamente positiva. Gosto muito da 2000. Porque o Gonçalo, além de colaborador, também é membro dos órgãos sociais. Exatamente. Que é outra faceta. É verdade, eu não estava à espera, quando ele me convidou, e foi o José Ribeiro que me convidou, eu não estava à espera, e ainda hoje estou para lhe perguntar porque eu, não é? Acho que ele deu a resposta na entrevista que nos deu. Não sei. Tens que ir ouvir outra vez, porque eu acho que tem lá a resposta. Está no YouTube. Está no YouTube. É a primeira da segunda temporada. Porque eu, mas tenho muito carinho, muito apreço para aquele homem. Ele faz, é exigente, é rigoroso, mas está lá, está presente. E a 2000 precisa dele e precisa de gente como ele para poder crescer, e vai crescer, com certeza absoluta. Depois de tudo que já falamos, daquilo tudo que tu fizeste, tu escreveste no dia dos teus anos que ainda não parei. Creio que a minha própria terra ainda não foi agraciada pelo meu esforço. É esse o próximo passo. Qual é o passo? Ui, mas isso já não escrevi agora. Já escrevi há algum tempo, sim, não é? Sim. Já. Foi anos anteriores. Qual é o passo? Ainda não sei. Ainda não sei. Sabes que... É como diz a Marisa, o melhor ainda está para vir. Calhar, sabes que sabes que uma das coisas que depois a vida nos ensina é que nós temos de ter muita ponderação em cada passo que damos. Se calhar eu, quando escrevia isso, tinha uma noção de querer chegar a um determinado sítio, se calhar mais depressa do que aquilo que eu acho que devo chegar. Eu tenho os meus objetivos, tenho as minhas ambições. Quem me conhece sabe quais são. Mas eu também me ando aqui desde ontem e sei que para chegar até aí tenho que caminhar ainda, tenho de progredir, porque infelizmente eu não... Como é que eu ia dizer? Contrariamente a outros, eu não tenho... eu tenho de fazer o meu percurso do zero. Há quem faça o seu percurso a partir do topo lá perto e as coisas caem do céu para essas pessoas. Eu não tenho essa sorte, ok? Não tenho um percurso pessoal de... Eu, é assim, sendo sincero, eu não me importaria um dia de fazer parte de um futuro político no Conselho de Santa Marta de Penaião. E digo isto sem gaguejar e sem qualquer tipo de problema. E vai ser já este ano? Não. Não. Deus me livre, ainda não. Ainda não estou preparado, nem sei se... Mas quando estiver, as pessoas vão percebê-lo com muito tempo de antecedência, porque eu não tenho um Ferrari, não é? Não tenho ligações específicas, nem tenho o meu carro ainda é um Citroën AX GTI, ainda vai devagarinho até ao sítio, ainda tenho que... Não foi isso que eu ouvi dizer, mas tudo bem. ainda tem ali problemas de motor, e depois às vezes o motor fica corrigido e afinal há outro problema na chapa, e depois tenho que ir com muita calma, porque essa vida política não é feita para gente que caia de um momento para o outro a pensar que... Não é feita para iludidos, não é? É feita para gente inteligente que sabe onde é o lugar dela e onde é que terá de ser o lugar dela no tempo certo. Quando chegar o tempo certo, estarei lá. Mas ainda não chegou. Ambições tu tens muitas, como dissestes, e uma delas foi o ano passado, em 2020, que juntamente com mais uns amigos
levaram à Assembleia da República um É verdade. pedido verdade. para a inclusão na deficiência. É verdade. Olha, a ver Vês? os passos a serem dados. Fiz trabalho de casa, diz Depois lá, disso, fizemos uma o Câmara trabalho de Municipal, casa. uma junta Fizemos o trabalho de casa. Os passos a serem dados foi uma das... e há muito para fazer nessa área. E sim, eu faço parte, além da 2000, da APD, da Delegação Local de Paredes da Associação Portuguesa de Deficientes, e encontro-me neste momento próximo da Associação Salvador também. E esse trabalho motiva-me porque as políticas para as pessoas com deficiência e incapacidade, por vezes bem desmontadas, dão pano para mangas. E continuam a dar pano para mangas. Eu acho, olha, o Estado Social devia servir para isso. Porque é muito curioso, nós em Portugal vivemos muito naquela narrativa da subsidiodependência. E nós, as pessoas com deficiência e incapacidade, somos os melhores exemplos de como essa narrativa é tão falsa, porque muitas vezes nós queremos trabalhar e não nos deixam trabalhar, nem nos dão oportunidades para trabalhar. E é isso que nós queremos. Queremos trabalhar, queremos contribuir e queremos, sobretudo, nós não queremos grandes projetos, nem grandes, nós queremos coisas muito simples. Emprego quando podemos trabalhar, rendimentos sociais dignos para quem não pode, e aí entra a minha vertente mais de social-democrata de centro-direita, a dizer que mais importante do que muita gente ter acesso à prestação social de inclusão, mesmo acumulando com rendimentos de trabalho, devíamos aumentar a prestação social de inclusão para aqueles que não têm capacidade de inclusão no mercado de trabalho, que não têm capacidade produtiva, e pegar nos outros e investir em medidas ativas de emprego com cabeça, tronco e membros, em vez de serem os cuidados paliativos com aqueles emaranhados burocráticos que existem agora, não é? E isso ainda, infelizmente, não se verifica. E não se verifica porque as pessoas com deficiência e incapacidade depois têm outro problema, que é pessoas como eu são pessoas em vias de extinção, porque a maior parte de nós não reivindica direitos. Eu vou-te dar um exemplo. Não é normal em Portugal nós ainda não estarmos vacinados. Eu ainda não estou vacinado. E eu não conheço em Portugal nenhuma pessoa com deficiência e incapacidade, com a minha idade e com fatores de risco associados, que esteja vacinada, porque não está. E a resposta é extremamente simples, porque não temos voz, não é? Ok? Se tivéssemos voz e capacidade reivindicativa, e se chegássemos ao pé de um primeiro-ministro ou de qualquer partido e disséssemos, olha, ou somos vacinados ou nas próximas legislativas, sabe o que é que vai acontecer, não sabe? Epá, se calhar vamos mudar assim de... Se calhar aí, porque esses setores, esses lobbies, existem e quando entram em ação mudam o decurso das coisas. E o nosso lobby não existe, é muito fraquinho, a nossa capacidade reivindicativa é muito limitada e contentamos-nos com migalhas. Vamos tentando fazer o diferente, mas não é fácil. Gonçalo, cá está aí o próximo passo. Ana, temos que acelerar até o final do programa, já esgotamos o nosso tempo, largamente, mas a conversa está boa. De qualquer maneira, Por isso mesmo. temos que acelerar e vamos Só acelerar. dizer-te que isso foi só porque o Sr. Vice-Almirante mudou de estratégia e agora a estratégia é as faixas etárias, que foi o que eu ouvi esta semana da entrevista dele. Tempo agora para as nossas palavras, Ana. Uma palavra sobre... Gonçalo, vamos-te lançar uma série de palavras e tu vais-nos devolver. Uma palavra sobre deficiência. Desafio. Uma palavra sobre Penafiel Magazine. Outro desafio. Uma palavra sobre Penafiel Magazine. Topo. Uma palavra sobre futebol. Paixão. Sobre Psicologia do Desporto.
Competência. Uma palavra sobre cifoescoliose. Agridoce. Uma palavra sobre paralisia cerebral. Parte de mim. Se calhar de 3 palavras, não é? Certo, certo. Uma palavra para todos os portadores de deficiência que veem os seus dias dificultados por diversos obstáculos que lhes são impostos. Reivindicação. Boa! Pensei que ias dizer resiliência. Saiu muito rápido. Uma palavra para a sociedade que tem dificuldade em aceitar a diferença. Cresçam. Nós estamos Muito já... bom. Sim. Adorei, Gonçalo! Estamos já mesmo em cima do nosso tempo, mas tempo ainda para a última pergunta da praxe, a qual, Gonçalo, vamos ter que te pedir que sejas o mais sintético possível. Tem que ser 2. E ele vai ser muito sintético. Mas tem que ser mesmo 2. Tu falaste há pouco... É que isto não é comercial, isto não vai para o podcast depois. Vai. Isto vai para o podcast também. Tu falaste há pouco sobre a tua relação com os colegas, que tiveste colegas impecáveis. Faltou falar sobre a tua relação com a família. Porque tu foram o teu suporte sempre. Sim. E sim. porque tu tens um grande apreço, acima de tudo, orgulho, e eu sei que eles por ti também. Portanto, sinteticamente, tive muita sorte. Ok, eu acho que isso diz tudo. Tive muita sorte. E agora a pergunta de €1.000.000. Como Presidente de Câmara ou como Presidente da Assembleia da República, como é que te vês daqui por 10 anos? Não, agora a sério, como é que te vês daqui por 10 anos? É só assim. Presidente de Câmara não digo, mas... não sei, boa pergunta. O que é que te vês a fazer? O que é que me via a fazer? O que é que queres fazer? O que é que eu queria fazer? Eu queria ser um membro importante da sociedade civil. Eventualmente com um cargo... eventualmente com um cargo que me pudesse também ter capacidade decisora. Presidente de Câmara não, mas eu gostava de... Um secretário de Estado? É demasiado ambicioso, mas vamos começar devagarinho. Mas alguma capacidade decisora para poder ter uma equipa que me ouvisse, a quem eu ouvisse, e que todos juntos pudéssemos implementar ideias. Boas, más, não sei, mas ter essa capacidade decisora. Sei que é fácil falar, não é tão fácil quem lá está, e eu tenho muito respeito para quem decide, mas também queria um dia decidir. Mas é como eu digo, tenho de afinar muito o meu Citroën AX do GTI, porque estou a competir com Ferraris e a coisa não vai... e tenho de ter alguma paciência para chegar até lá. Até porque os Ferraris podem andar em excesso de velocidade e depois podem se estatelarem ao comprido. Também é verdade. E eu com o meu Citroën posso chegar lá e olha, ao menos chego lá, e desde que chego lá com o carro em condições pode ser que se faça alguma coisa, não é? Gonçalo, muito obrigado por teres vindo aqui esta noite. Não falamos nem pouco mais ou menos de tudo o que havia para falar. Foi o possível, ainda assim estes minutos a mais valeram a pena e ficávamos aqui o resto da noite. Então a falar de política era uma coisa extraordinária, mas como diz o outro, não temos tempo para mais. Gonçalo, muito obrigado. Gonçalo, muito obrigado, foi um gosto ter-te cá. Sabes que gosto muito de ti. Pronto, para cá dos Montes. Para cá dos Montes é uma coprodução entre a Universidade da FM e a Associação Valdur. Tem a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, a produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida. E já sabe, está disponível em todos os podcasts, em todas as plataformas digitais, em podcast também. E se quiser falar connosco, para cá dos Montes, @associaçãovaldur.pt. Hoje trouxemos mais uma daquelas histórias que nos apaixonam. Para a semana a mais. Até para a semana, muito obrigada. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos Montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.